Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós estamos estudando o livro Em Busca da Felicidade, que é um guia para nós obtermos melhor qualidade de vida e resultar também em felicidade. No grupo do WhatsApp, que está um grupo bem bacana de conversas, de troca de experiência, nós vamos conversar até quarta. Depois o grupo fica fechado. No grupo do Facebook, quem quiser entrar, inclusive, é livre. As postagens também são livres. Aí, essa semana que vem, a gente tem mais uma aula. O livro, se alguém quiser comprar, na Livraria Espírita Marília e na Candeia. E esses são meus contatos. Inclusive no Telegram, eu criei um canal de comunicação para não perder os algoritmos que tem no Facebook, né? O livro também tem na Amazon Kindle, caso alguém tenha interesse. O objetivo do livro e do curso é ensinar alguns exercícios mentais e práticas edificantes que ajudam a disciplinar a mente, na verdade, a controlar a mente, a usar a mente. A mente é a principal ferramenta do espírito. Ela não se confunde com o espírito, ela é a ferramenta do espírito. Nós temos que aprender a usar. Na verdade, nós precisamos lembrar que nós temos essa ferramenta, né? Muitas vezes a gente não presta atenção e acaba vivendo de uma forma automatizada, robotizada, bovina, sem raciocinar, sem pensar, sem espírito crítico em vários momentos da vida. Então, nós vamos aprender ao longo do curso a utilizar a mente. E qual que é o resultado? O resultado é qualidade de vida e estados de felicidade. Quem tem qualidade de vida tem estados de felicidade. Não adianta só saber que é necessário fazer a reforma íntima. É um dos pilares mais importantes do espiritismo. É preciso também pensar como, raciocinar, analisar, ter conhecimento e aplicar esse conhecimento. Tá? É necessário conhecimento com ação. Nós já vimos, né, e as aulas anteriores estão lá no YouTube, nós já vimos que o estado de felicidade, ser feliz, está ligado diretamente à satisfação, né, à sensação de satisfação plena. Né? Então a pessoa tem que estar em paz, feliz, em paz, em harmonia para se sentir feliz. Né? Não tem como a pessoa se sentir feliz se ela não está em paz. Não tem como ela se sentir feliz se ela não está em harmonia. Então vem uma satisfação plena que decorre a felicidade, que acaba repercutindo em estado de felicidade. Entendemos que não alcançamos esse estado de satisfação plena pelo simples consumismo e simples gozo de vícios, ou seja, o vício não vai te trazer simplesmente felicidade. Você pode ter um abuso de algum vício, é um estado de euforia, mas não a felicidade propriamente dita, tanto que ela passa e costuma, né, do vício vir o remorso, a culpa, o do exagero, né? Isso por quê? Porque nós somos espíritos, filhos de Deus, e necessitamos do alimento espiritual, que são os sentimentos, as energias e a conexão com Deus. Então, somente dessa forma que nós vamos estar verdadeiramente alimentando o nosso espírito, e somente dessa forma nós vamos verdadeiramente entrar num estado de satisfação plena, que vai tornar possível o estado de felicidade. Além de desenvolver paz, harmonia, tranquilidade, que também possibilita a felicidade. Analisamos a importância de iniciar um processo de controle do fluxo do pensamento e autoconhecimento. Dentro desse processo de aprender a controlar a mente, inclui o controle dos pensamentos, obviamente, e aí é muito importante o autoconhecimento, sabendo o que você tem qualidades, aptidões que devem ser reforçadas, né, sem vaidade, obviamente, sem orgulho, mas com conhecimento disso reforçando, e no que você tem defeitos, dificuldades, para você saber onde lapidar. Né? Então, não é para ter uma autopiedade, não é para ter remorso, não é para ter culpa, mas para você prestar atenção onde você tem que lapidar o seu espírito. Né? O eu, ele existe para a gente aprender com ele, não para ficar remoendo e mantendo a mente e o espírito em estado negativo. É para você aprender e evoluir. Né? Obviamente, sempre que possível, corrigi-lo e, quando não possível, aprender com o erro. Né? Mas aí o autoconhecimento tem muito a ver com
saber quais são as suas dificuldades, suas necessidades, para você saber onde lapidar. E entrando na tarefinha, que no final vira tarefa, né? Mas entrando no tópico de hoje, né? Orar todos os dias. Olha que, isso aí é fácil. Será que é mesmo? Vamos entender um pouquinho esse conteúdo, desmistificar um pouquinho esse conteúdo e daí sim transformar em um hábito, uma tarefinha de casa, um hábito nosso, sabendo efetivamente por que estamos fazendo isso. Primeiro a gente precisa entender, não existe atividade mental mais poderosa para elevar o padrão vibratório do que a oração. Ah, mas tem outras atividades? Claro que tem, né? Por exemplo, você vai fazer um exercício físico, você traz bem-estar, libera endorfina, serotonina, né? A mente, ela traz, eleva-se naturalmente, né? Você às vezes está lendo, fazendo uma leitura, às vezes está assistindo um filme, tudo isso pode elevar o padrão vibratório, ou seja, colocar sua mente de uma forma mais sutil. Mas nada se compara à oração, à prece. Ocorre que, em razão da religiosidade, ou seja, religiosidade extremas, às vezes cega, às vezes fanática, ou simplesmente os costumes da sociedade, né? A prece tornou-se um ato meramente automático e obrigatório. Ou seja, muita gente não enxerga a oração como uma atividade mental sublime, superior, avançada, inteligente. Você está com o seu computador, na mente do seu computador, você está acessando ela no máximo ali. Você está acessando o seu computador, o que tem de melhor no seu computador. A pessoa não enxerga isso, não consegue perceber que é você levar o seu computador ao máximo de potência, né? Uma máquina levada ao máximo. Não, ela simplesmente repete de uma forma automática, obrigatória, né? Para cumprir uma exigência religiosa, né? Então a pessoa paga uma penitência, ela tem que rezar 1000 Pai Nosso. Então ela vai lá e reza 1000 Pai Nosso de forma automática, robotizada, se sentindo obrigado, sem sentimento nenhum, né? Só para cumprir uma obrigação com Deus ou com Jesus na cabeça dela, ela está cumprindo essa obrigação. Que nem eu já recebi pergunta, mas qual que é a oração para romper os contratos com espíritos inferiores, ou oração para isso ou aquilo, né? Como se houvesse palavras mágicas, como se houvesse fórmula mágica, né? Isso não existe, né? Não existe. Então não adianta eu rezar, se você rezar 15 vezes a oração de São Miguel vai acontecer tal coisa, né? Do santo Miguel vai acontecer tal coisa. Não, a questão não é essa. A gente precisa entender, precisa desmistificar a oração. Ela não é esse ato meramente automático e obrigatório, né? Para nós estar ficar dizendo, não é isso, né? Obviamente que não é isso. É uma atividade mental. A prece é muito mais do que isso, né? Claro que quando você faz uma prece, né? Não estamos negando isso porque é óbvio, né? Quando você faz uma prece, Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, fica feliz. Claro que ele fica, né? Tá feliz. Mas você não está fazendo ela simplesmente para agradá-lo. Você não está fazendo ela simplesmente porque é uma obrigação religiosa, porque alguém mandou você fazer, ou porque você aprendeu que você tem que proferir aquelas palavras de forma automática para agradar alguém que seja Deus. Não é isso. É porque faz bem para você. Então, obviamente que Deus quer nosso bem. Então, faz bem para você, ele fica feliz. Por que que faz bem? Porque por meio dela nós elevamos a nossa vibração mental, manipulamos energias sutis, benéficas e entramos em sintonia, em comunhão com Deus, com Jesus e, obviamente, os espíritos elevados, que estão nessa frequência mais elevada. E entramos também em conexão com as esferas espirituais mais sublimes do nosso planeta. E daí nós recebemos as boas energias de tudo isso, né? Da conexão com Deus, conexão com Jesus, com os amigos espirituais, com as regiões elevadas do mundo espiritual, as esferas espirituais. E todo esse turbilhão de boas energias renovam o nosso ânimo,
limpam a nossa mente, nossos corpos sutis e iluminam o nosso espírito. Olha quanta coisa boa a oração traz, né? Não por acaso, quando você vai às vezes fazer uma prece antes de dormir, né? Por isso até que a tarefinha de casa a gente vai falar sobre isso. Não adianta deitar a cabeça no travesseiro com sono e começar, ou né, mais ou menos com sono, e começar o Pai Nosso. Lá pelo meio do Pai Nosso você dorme. Por quê? Porque um dos motivos é esse. Você eleva naquele momento seu padrão vibratório, se conecta às boas energias. Essas boas energias trazem um bem-estar, um relaxamento, sua mente acalma e você dorme. É bom para insônia, é bom para insônia, mas vamos trabalhar a oração como um ato consciente mental. Né? E além disso tudo, em consequência disso tudo, nós banhamos o ambiente de boas vibrações. Né? Então, imagina a sua casa, né, ou o seu trabalho, né, o ambiente que você frequenta bastante, você banha ele de boas vibrações, porque você se torna, você recebe esse turbilhão de energia, lembrando que a mente também exterioriza energias. Então você banha o ambiente. Né? Então, a prática reiterada faz com que esse ambiente que você costuma fazer a prece tenha uma atmosfera psíquica, espiritual muito interessante, que ajuda na proteção, que ajuda no bem-estar. Daí nós vamos ver também o Evangelho no Lar, tem muita ligação com isso. Né? Aquele que tem o hábito da oração acaba protegendo toda a família. No livro Sexo e Destino, André Luiz conta que várias histórias, né? Na casa da família da Beatriz, que está para desencarnar de câncer, quando ela desencarna e é levada para a colônia, a família é tomada, somente o ex-marido, de espíritos inferiores. E aí o Félix, o mentor de André Luiz, explica, fala, porque a Beatriz, com a prática da oração, ela protegia todo o ambiente doméstico e todos os integrantes da família. Quando ela foi afastada, essa atmosfera psíquica sofreu uma alteração. Olha como é poderosa a oração. A oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, e aí é interessante essa frase, porque não é só de cultura intelectual, né? E além da importância de estar destacando a cultura intelectual, qualquer que seja o nosso nível evolutivo, né? Qualquer que seja, a pessoa fala, mas eu não sou uma boa pessoa, eu tenho tais defeitos, lembra, não podemos ficar na auto-piedade, no remorso, na auto-obsessão. Não importa o seu grau evolutivo, tem que fazer oração, porque é inteligente fazer, né? Porque te traz bem-estar. É uma atividade mental sua, não importa o grau evolutivo que você está, ou que você acha que está, né? Às vezes a pessoa tem um grau evolutivo interessante, mas por culpa, remorso, alguns erros, fica se autocondenando e se auto-obsediando. Então, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. Olha que interessante que eu acabei de falar para vocês. Toque de indução mental. Então você cria uma indução mental, né? De essência divina, porque nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA divino, temos que lembrar disso. Nós temos potencialidades divinas, nós temos a desenvolver ainda capacidades morais e intelectuais inimagináveis. Então a prece, ela é de essência divina, porque isso coloca o nosso eu imortal, que tem essa essência divina, em conexão com o Pai Criador. A prece será sempre o reflexo positivamente sublime do Espírito, em qualquer posição, olha aí de novo, por obrigá-lo a despedir de si mesmo os melhores e mais puros de si mesmo, os elementos mais puros de que possa dispor. Para fazer a leitura aqui eu tenho que ficar com, aliás, para eu não ficar escuro na imagem, eu tenho que ficar com uma luzinha acesa aqui, e às vezes fica ruim para ler. Por isso que às vezes eu forço a leitura aqui. Então, olha, novamente, não importa o grau evolutivo, no momento da prece, o espírito entra numa atividade mental superior.
superior para ele, no grau evolutivo dele. Claro que o superior meu é diferente do superior do Chico, é diferente do superior de Jesus, mas é o superior da pessoa. Então é o melhor que ela pode fazer. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Olha que bonito, né? Então, a importância de adotar o hábito da oração diária. Ao acordar, ao dormir, no trânsito, indo para o trabalho, voltando, caminhando, no ambiente de trabalho, orar sempre é bom. Claro que aí você vai programar. Ah, se eu preciso orar em tudo isso? Não é preciso, não é obrigatório. Lembra que a gente conversou? Nós estamos explicando os benefícios. Aí vem o livre-arbítrio de você querer decidir quando você vai exercer algo que é bom para você. Ao acordar é muito bom ao dormir, porque aí você eleva o seu padrão vibratório, dá a possibilidade de visitar esferas mais evoluídas, regiões mais evoluídas, o mundo espiritual aumenta. Ao acordar, você se dispõe a um dia melhor, você tem que abençoar o dia para o dia te abençoar. Ah, mas não tive tempo, tem que acordar, correndo, não sei o que lá. Tá bom, tá dirigindo? Faz a oração. Tá no ônibus? Faz a oração. Tá no metrô? Faz a oração. Indo para o trabalho, voltando. Caminhando, faz a oração. Está no ambiente de trabalho, está um dia difícil, faz uma oração para melhorar. Está um dia bom, faz uma oração para elevar. São minutos, né? 2, 3 minutos. Claro que não estamos falando de você passar o dia rezando em estado meditativo, né? Porque eu imagino que todos têm que trabalhar, estudar e etc. Mas, o que é melhor? Manter a mente em pensamentos ruins ou orar, que é o pensamento mais elevado que você pode ter? Orar sempre é bom. E aí entra o que nós já ressaltamos indiretamente. Não pode ser algo mecânico. Não pode. Ah, mas o Pai Nosso eu sei decor, eu sei, mas quando você está pronunciando as palavras, pense no significado delas, sinta elas, ponha sentimentos, né? E quando você terminar o Pai Nosso, ou antes do Pai Nosso, também converse realmente com Deus, com Jesus, com os Espíritos amigos, né? Tenta ao máximo colocar emoções e sentimentos reais nos pensamentos e palavras. Quanto mais intenso o sentimento durante a prece, maior será a frequência das ondas mentais que são emitidas, que vibram e são emitidas, e atinge os mais sublimes planos de existência de nosso planeta. E nos coloca num altíssimo padrão vibratório, então a gente recebe tudo isso para nós mesmos. Quanto mais sincera e intensa a prece, maior a conexão com o Pai Criador, com as esferas evoluídas, com Jesus, com os amigos espirituais, com toda aquela frequência vibratória que vai superalimentar aquele sentimento bom. E uma dica importante de prece, né, de oração, quando principalmente você vai conversar com Deus, com os amigos espirituais de Jesus. Agradecer tudo que possuímos, né, as pequenas alegrias do dia, da semana, da família, né, do trabalho, os pequenos confortos, né, tem que agradecer. Isso é um treino muito importante. E é uma forma muito importante de você visualizar tudo que você tem de bom e demonstrar gratidão, um sentimento importante para com Deus. Todos nós suportamos dificuldades e problemas, mas também possuímos o que agradecer. Sempre tem. O conforto material, casa, trabalho, comida, roupa, saúde física, andar, ver, ouvir, respirar. Ah, mas são coisas básicas, né? Então, mas perde a visão para você ver se é básico, né? Perde a audição para você ver se é básico. Tem um problema de saúde que você não consegue mais andar. Então tem que agradecer. Olha como essa pandemia trouxe para nós esse choque de realidade, né? Muitas vezes a gente reclama até da rotina, né? Eu tinha que viajar para tal lugar, trabalhar, almoçar no shopping, voltar. Nossa, sinto falta disso. Então você percebe como às vezes a gente não presta atenção nas pequenas alegrias que compõem o nosso dia a dia. Então na prece é interessante você começar a observar isso e agradecer por isso. Você começa a cada vez mais dar valor à sua vida
e ter mais gratidão com Deus. Isso eleva o seu estado espiritual. Lembrando que eventuais dificuldades financeiras ou de saúde são provas e expiações que são necessárias para a nossa evolução. Não podemos deixar que as dificuldades apaguem os motivos de gratidão a Deus. André Luiz explica que a oração está ligada à própria higiene espiritual, pois banhados de boas energias, eliminamos as energias densas e até mesmo os parasitas astrais, né, que alguns autores explicam que assim como na matéria física, né, na matéria tridimensional, nós temos o desenvolvimento de micro-organismos, isso também ocorre na matéria, chamar de matéria espiritual é estranha, né? Mas a matéria do mundo espiritual, onde ela está em outra vibração, em outra composição, mas as energias densas causam o surgimento também desses micro-organismos que roubam energia, que ajudam no adoecimento, como André Luiz explica bem no início do livro Missionários da Luz. Né? Leiam o livro Missionários da Luz. Logo no início, André Luiz descreve diversos desses parasitas astrais. E durante a oração, durante a elevação do pensamento, você banhado dessas boas energias, banhado dessas energias que renovam o ânimo, de intensa vibração, altíssima frequência vibratória, a limpeza dos chakras, dos corpos sutis, corpo mental, corpo espiritual, e naturalmente elimina as energias densas que dão origem a esses parasitas astrais. Olha que interessante essa passagem, mas eu vou tomar uma água antes. Do livro Mecanismos da Mediunidade. Olha que interessante. Na floresta mental em que avança, o homem frequentemente se vê defrontado por vibrações subalternas que o golpeiam de rijo, compelindo a fadiga e a irritação. Sejam elas provenientes de ondas enfermiças, partida dos desencarnados em posição de angústia e que lhe partilhem o clima psíquico. Vamos parar aqui. Então, vibrações, energias, fluidos, né, todas essas vibrações que são emitidas por espíritos desencarnados que estão em sintonia com a pessoa. Ou de oscilações desorientadas dos próprios companheiros terrestres desequilibrados a lhe respirarem o ambiente. Ou seja, ou de encarnados, né? Então, tanto encarnados quanto desencarnados, por meio da mente, emitem energias. Essas energias, essas vibrações, esses fluidos banham a atmosfera. E nós, então, ao longo do dia, recebemos de uma forma intensa e incessante todas essas vibrações. E qual que eu vou absorver? Aquela que tem sintonia comigo. Todavia, tão logo se envolva nas vibrações balsâmicas, seja calmantes, que tranquilizam, da prece, ergue-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos, convertidos em vanguardeiros de seus passos na evolução. Ou seja, que além de tudo ajuda, orienta no decorrer da evolução. Orar constitui a fórmula básica de renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Então nós estamos numa floresta, numa selva de vibrações, de energia, porque tem espíritos muito evoluídos emitindo boas energias, espíritos muito atrasados emitindo boas energias, muita gente encarnada em vícios, em materialismo, outros trabalhando no bem, emitindo boas energias. Então é uma selva, né, de energias, de vibrações. Qual que você vai absorver? Aquela que você tem sintonia. E como que eu estabeleço minha sintonia? Pelos hábitos mentais, controle do pensamento, tudo isso que nós estamos analisando, incluindo a oração. Pela oração, elevamos o padrão vibratório mental. Colocamos-nos em sintonia com a espiritualidade superior. Iluminamos o ambiente, banhando de boas vibrações. Quando a gente fala iluminamos, é porque ilumina mesmo. Quem tem um pouquinho da sensibilidade desenvolvida, se prestar atenção, vai ver luzes caindo, né? Vai perceber
que realmente o ambiente ele é iluminado, porque você se conecta com as esferas superiores, essas energias superiores, elas vêm, elas são atraídas para o seu ambiente e você absorve, você também emite, né? Então todo ambiente fica iluminado, realmente. Quando a gente fala iluminado, porque é iluminado mesmo. Higienizamos a mente e o corpo espiritual, inclusive os chakras. Viabilizamos a boa influência. Então nós entramos em sintonia, possibilitando a ajuda e orientação de amigos espirituais. Daí que a gente fala que é inteligente orar. Então eu vou ter que resolver um problema no trabalho, tenho que viajar, tenho que, né, estou com uma dúvida do que caminho seguir. É inteligente elevar o pensamento, orar e pedir a intuição. Você vai ver que depois de um tempo a intuição nasce. O problema que você tem que resolver, com certeza é resolvido da melhor forma. A viagem ela é mais segura. Torna-se natural proteção da mente nos ambientes saturados de vibrações mentais variadas. Aquela questão que a gente acabou de ver da selva de vibrações, né? Então você, naturalmente, fica protegido das energias negativas. Ah, devemos orar quantas vezes no dia? Quantas vezes quiser. Mas a nossa proposta é, no mínimo, uma vez por dia. E aí a pessoa vai falar o quê? Ah, mas assim eu vou virar santo. Como se fosse algo ruim, né? Eu vou virar um anjo. Ah, tá me chamando de anjinho, então vou virar santo dessa forma. Como se fosse algo ruim. A gente está tão preso ainda aos vícios que é algo ruim virar santo, né? A pessoa, por exemplo, fala, ah, tô parando de beber. Ih, agora vai virar santo. Tá vivo para quê, então? Já ouvi tudo isso. Estou na minha luta contra meus vícios. E já ouvi tudo isso. E você, quem tiver também. E aí quando você fala de orar todos os dias, você vai ouvir isso. Ah, mas assim eu vou virar santo? Santo não vai, pode ficar tranquilo. Se achou que virou santo, manda uma mensagem lá pra mim que a gente conversa que eu vou mostrar pra você que você não virou. Né? Fica tranquilo, não vai virar, esse é o problema. Mas você vai elevar seu padrão vibratório, vai mudar a sua atmosfera psíquica, vai mudar a atmosfera psíquica do seu trabalho, da sua casa, vai viver melhor. Vai ter mais paz, mais tranquilidade, vai conseguir exercitar a tolerância, a compreensão e todos os outros exercícios que a gente vai ver se você estiver orando todos os dias. Então a nova tarefinha de casa é orar todos os dias. Só que, né, se você quer sair de uma vida robotizada, você tem que pensar e raciocinar. Que hora que eu vou fazer isso? Não adianta ir vivendo sem fazer. Que hora? Vai ser na hora de dormir? Vai ser na hora que acordar? Vai ser no caminho para o trabalho? Na volta? Que hora? Raciocina, pensa, efetiva, concretiza. Sai do mundo das ideias e concretiza. Porque a tarefinha agora é orar todos os dias. E não precisa ser 10, 15, 20, 30 minutos, pode ser 3 minutinhos. Né? Pode ser. É melhor 3 do que nada. Então faz um Pai Nosso, conversa com Deus, agradece e leva o pensamento. Né? Ah, eu quero ficar mais tempo orando, meditando, ótimo, você dispõe e quer, quanto mais melhor. Mas o importante é fazer, é concretizar. Né? Porque muitas vezes a gente fica pensando no que é ideal e é algo muito distante da nossa realidade, ou às vezes capacidade mental, espiritual e moral, e aí não faz nada. Então faz o que você consegue. É importante fazer algo, é importante concretizar. Inclusive porque semana que vem nós vamos estudar meditação. Então vai cada vez aumentando as tarefinhas. Lembra que eu falei para não ficar ansioso que nós teríamos muitas tarefinhas? E esses são os outros livros, né, para quem quiser comprar, que é doado para a ONG Semear. Então tá bom, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem.